Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte querido. Hoje a gente começa um Antrocast com o título O que Copenau espera de nós. Nesse episódio, a gente vai analisar dois textos. Seria A Queda do Céu, do Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami, e o nosso segundo texto seria A Arqueologia da Violência, do Pierre Claus, nosso filósofo do século XIX. Então, começando como uma introdução, para a gente se aquecer sobre o assunto, a gente vai fazer uma pergunta provocante para ficar na cabeça enquanto a gente disseca, enquanto a gente separa cada conceito e vai explicando e desenvolvendo e amadurecendo as nossas ideias. Vê. A pergunta para a nossa introdução é: e se a nossa ideia de civilização for, na verdade, uma máquina programada para destruir qualquer um que viva de forma diferente, chamando de progresso, entre aspas, o que Pierre Clastres chama de etnocídio? Então, hoje a gente está aqui com a Priscila, a Raíssa, a Lia e Gabi. Então, sobre essa pergunta, alguém tem alguma coisa para falar? Algum conceito a explicar? Bom, eu acho que vale lembrar que etnocídio é quando um povo não é destruído necessariamente pela sua morte física, né? Mas pela destruição da sua cultura e da sua religião, da sua língua e do seu modo de viver. É quando uma Uhum. sociedade impõe uma visão do mundo sobre outra coisa e trata diferenças como algo que precisa ser corrigido ou apagado. Geralmente, né, em nome do progresso, da fé ou da civilização. E o que mais a gente pode ver no mundo é etnocídio acontecendo, né? Realmente. Acho que isso que a Priscila traz é importante de pensar à luz também de onde que é criado esse olhar do que é civilização e do que é progresso, né? Que é sempre uma ideia construída a partir das noções e das culturas e, enfim, das relações construídas a partir de determinados territórios também, né? E são sempre esses territórios do norte global do nosso planeta, assim, Uhum. né? Então, é pensar Estados Unidos, é pensar os países da Europa, e sempre numa perspectiva é, que também constrói noções a partir da branquitude, da cisgeneridade, que são noções de padrões que são construídos mesmo, né, a partir desses países. Tanto que até o próprio Davi Copenaua, saindo um pouco do Pierre, ele. Já dando spoiler, né, pro final da nossa conversa. Ele tenta virar esses brancos, por quê? No livro dele, ele se refere a essas pessoas de fora, né, da tribo dele, como os brancos, os Napê. E ele já admite que teve uma parte da vida dele que ele tentou ser esse branco, esse Napê, o que seria é, a civilização moderna, entre aspas, com muitas aspas. E ele admite que tudo que todos os frutos dessa tentativa dele para virar um Napê resultaram em pensamentos curtos e obscuros, pensamentos limitado, pensamento emaranhado e incapaz de reconhecer e se distanciar do que foi tudo que ele aprendeu, do que seria certo, do que seria bom, tanto para ele quanto para o seu ambiente, não é? E aí, tipo assim, os povos que ele critica, né, eles acabam vendo a floresta como uma coisa qualquer, né, e não como um organismo vivo que eles necessitam. Uhum. E tanto que essa pergunta introduz a crítica de Clastres, que sendo muito condensado, né, sendo muito concentrado, é essa obsessão do Ocidente pela uniformidade de tipo,
eu vi uma analogia que dizia que o etnocídio seria como se os brancos, os do norte global do planeta, diria para o sul do planeta, do lado sul do planeta, que você tem até pode ter o direito de viver, mas você só tem esse direito de viver só se for do meu jeito. Eu acho que isso seria uma analogia super presente e atemporal para quando a gente pensa o povo da mercadoria e o que o Davi Copenaua critica mesmo, entendeu? O que vocês acham? Eu Eu, acho. Pô, pode vai, amiga, falar, vai. Gabi. Não, não, pode falar. Não, eu ia falar que eu concordo muito, assim. Eu acho que a gente, inclusive, quando olha o processo de formação do Brasil, né, enquanto nação do que a gente conhece hoje, é, a história do Brasil mostra muito como isso aconteceu mesmo, né? É, a, a gente, enquanto um país que, por mais de 500 anos, fomos colônia, né, da Europa, isso impactou muito no que os povos originários que tinham aqui nessa terra sofreram quando os portugueses, enfim, os europeus, os colonos vieram para cá para extinguir isso que era diferente, né? E construir essas noções de assemelhação ao que eles entendiam por cultura, ao que eles entendiam por bem e mal, ao que eles entendiam por religião, ao que eles entendiam pelos modos de vida, assim, né? E aí, enfim, a gente consegue ver isso inclusive em dados hoje em dia, né? Quando a gente vê o reflexo do que foi o extermínio dos povos indígenas durante esse período. Não só a nível físico, né? De realmente é, matar as populações indígenas, né? Mas também ao nível de extinguir vários povos indígenas e várias culturas que, enfim, se perderam na história por conta desse processo de aversão a tudo que é diferente, né? Exatamente, Gabi. Eu acho que quando o Schopenhauer chama os brancos de povo da mercadoria, ele não está falando do capitalismo só no sentido econômico, né? Ele está falando de uma mentalidade em que tudo vira um objeto de exploração, sabe? Terra, floresta, o rio e até as pessoas, né? Então essa crítica parece ainda mais forte hoje, porque a nossa sociedade funciona numa velocidade absurda de consumo, né? E tudo meio que é descartável, a roupa, o celular, a informação e até as relações humanas. Sim, com certeza. Tanto que eu até anotei quando eu estava lendo esse livro que é muito interessante como a gente, tipo, aqui de fora que a gente tem toda essa tecnologia, a gente seria os brancos que ele fala. E eu acho que esse livro, especialmente no capítulo 19 desse livro, funciona como se fosse um espelho invertido, como se tudo que ele falasse ali seria a gente, mas só que vendo de outro ponto de vista, aonde a gente seria essa coisa vazia, esse espectro que só tem essa fome insaciável por um consumo cada vez mais elevado, cada vez mais caro, tanto para nós mesmos quanto para nossa cultura e tanto para a ecologia. Então, o que o Davi Copenaua faz nesse livro é totalmente vale a pena ler porque a gente olha para dentro, a gente se vê com outros olhos, com os olhos do Copenaua. O que vocês acham? Ah, com certeza. Então, nos movendo para o próximo bloco, né? Podemos? Eu acho que a gente já introduziu. Bom, o que Podemos, vocês acham? Podemos? Podemos? podemos. Acho que podemos, podemos. Podemos. Então, vamos. A gente fez esse reconhecimento, né? Essa coisa mais rasa. Então agora a gente vai para uma pergunta ainda mais provocante para a gente fazer esse mergulho no que seriam esses dois textos e o que eles impactam no nosso dia a dia. Então a pergunta é, vê, escuta, por que nós nos tornamos dependentes de papéis, peles de papéis, na verdade?
que seria livre, dinheiro, para não esquecermos quem somos, enquanto os Yanomami, por contrário, guardam a sabedoria no sopro da vida. E por que tratamos objetos de consumo como se fossem mulheres pelas quais nos apaixonamos? Eu acho que, para dar um contexto para os interlocutores, não, para os ouvintes, é, a gente vai explorar a crítica de Schopenhauer ao esquecimento crônico dos napê, dos brancos. E também, a gente também vai explorar a sua relação doentia com as mercadorias, contrastando com a sociedade do lazer, descrita por Clastres, onde o trabalho forçado é inexistente. Vamos lá? O que vocês acham dessa pergunta? É, eu Começando acho que pela primeira parte da pergunta. eu, Peles de papel. eu acho que eu acho que a questão ela é muito ligada com o que a Lia disse pela velocidade do mundo. Eu acho que as pessoas que o Davi Copenau descreve, né, o povo da mercadoria, impede a gente de viver a vida sem ter o nosso valor que- questionado, entende? Ter a nossa vida atrelada aos, aos, aos pele, a pele de papel, né, que você falou, que são os livros e dinheiros. Acho isso. Sim, Eu sim. também Para acho. dar É como um. se. É como. Pode falar? Fale. Ah, tá. Eu concordo com Pode. isso que a Priscila falou, porque é como se a memória estivesse sempre fora das pessoas, né? Que essa ideia de pele de papel eu vejo muito como uma metáfora ao dinheiro, né? Realmente. E mostra como os brancos dependem do registro para tudo, sabe? Como documento, o contrato, o dinheiro, né? Enquanto os Yanomami mantêm o conhecimento vivo através da oralidade e da convivência, né? A sociedade ocidental transforma tudo em papel, então parece que a gente desaprendeu a confiar na própria memória, né, coletiva. É verdade, e é como Sim. se a gente não pudesse confiar uns nos outros, né? Como se a gente tivesse sempre que desconfiar de todo mundo e fôssemos concorrentes de todos, mesmo até nem tendo uma ligação mesmo de concorrente, entende? Uhum. Aham. O que eu ia falar antes seria só um contexto do que o que ele chama de pele de papel. Ele chama isso, na verdade, o que seria as cascas das árvores. Tanto que, se a gente for parar pra pensar, papel é feito de árvores. Então faz totalmente sentido quando ele fala de pele de papel, porque seria esses livros, esses dinheiros, esses pedaços de papel que, como a Lia falou, a gente coloca todo a nosso conhecimento, a nossa memória, a nossa sabedoria, a nossa cultura nessa coisa fora da gente. Sim, pode continuar. Eu acho interessante, assim, dessa pergunta, né, disso que vocês trazem também, porque quando a gente vê, né, enfim, os pensadores, assim, né, dentro das cosmologias indígenas falarem sobre o branco, né, eles estão falando daquele sujeito não indígena, né, e de uma forma mais ampla, assim, né, e aí eu acho isso interessante no sentido de pensar essa percepção da cosmologia que eu acho que é o que nos distingue muito é o que nos distingue muito da das diferenciações, né, do que a gente tem para o que são as cosmologias dentro de uma visão do que eles colocam como o branco, né, que tá dentro de uma concepção de relação capitalista, né, e de, enfim, uma vida que gira em torno de é, concepções muito mercadológicas, né? Todos os nossos valores construídos ao longo da nossa vida, né? São nessa lógica muito competitiva, nessa lógica de valorização da mercadoria, de valorização de, enfim, daquilo que é material, né? E dentro das cosmologias indígenas no geral, assim, né? É, isso é visto de uma percepção diferente, de um outro olhar, né? E aí eu acho que isso é
é algo muito importante para a gente conseguir fazer esse debate, no sentido de que a gente, inclusive, entender que a gente está falando sobre projeto, né? Projeto de sociedade, assim, né? E que isso Sim. pode ser disputado também, né? Então, essas cosmologias que a gente tem coloniais, que são eurocêntricas, que partem de um olhar específico, elas podem ser alteradas também, né? Com certeza, e eu acho também que isso precisa ser muito pensado em nós como sociedade, porque isso pode até entrar numa maneira de comunicar, porque isso pode ser orquestrado pelas outras pessoas como uma agenda na comunicação. Porque, por exemplo, no semestre passado, né, em comunicação, a gente aprendeu que tem a agenda série, que é quando as mídias agendam que vão falar sobre aquilo e aquilo vai virar a grande moda, o grande boom. Então, eu acho que a gente precisa também ficar atento nisso e pensar: estou fazendo isso querendo competir com as outras pessoas sem a menor necessidade? Pensar, estou com um padrão etnocêntrico, etnocida na minha mente, entranhado em mim, sabe? Sim, sim. Eu acho que pra gente ainda mais aprofundar nesse finalzinho desse bloco um, a gente pode falar meio que pela segunda parte da pergunta, que seria por que tratamos objetos de consumo como se fossem mulheres pelas quais nos apaixonamos. E eu quero trazer um termo que o Schopenhauer traz, que seria os espectros canibais. O que seria eles? Seriam os brancos, claro, na P, que são né? Tem que ser. Que seria eles, os brancos, que ele descreve como seres que esqueceram sua cultura. Eles esquecem e tornam-se espectros, que são obcecados apenas pelo consumo. O que ele diz sobre no que esquecer é que ele dá uma dura crítica aos brancos, que ele chega para alguns que ele encontra e ele fala: Nossa, vocês precisam de tantos papéis, de quilos de papéis e todos esses recursos para colocar a sua cultura, a sua memória, todo o seu conteúdo, né? Do que tem dentro de você, que sem eles você não é ninguém. Sem esses papéis, sem essas peles de papel que o Schopenhauer descreve, nós não somos ninguém. Eu acho que, tipo, é uma coisa a se pensar quando a gente olha para o celular, por exemplo. Eu acho que quem nunca perdeu o celular e ficou desesperado, porque toda a nossa memória tem nele, entendeu? Todo, sim, é uma coisa super recorrente e é uma coisa a gente se admitir e dizer, eu acho que a maior parte da nossa memória, a maior parte da nossa experiência individual mesmo, tá nesse retângulo que brilha, que tem uma tela e que tem várias cores e que metade da nossa vida tá nela. E sem esse retângulo que brilha de ferro, a gente não lembraria da metade da nossa experiência individual ou com muito esforço se lembraria da sua totalidade. O que vocês acham dessa minha afirmativa? Exatamente, eu acho realmente bem interessante, porque eu acho que o Schopenhauer, ele olha pro consumo do mesmo jeito que os antropólogos, eles olham pros rituais religiosos, sabe? Como se as mercadorias organizassem a vida social dos brancos. Então, eu acho que esse texto, ele questiona por que a sociedade moderna deposita tanta energia emocional em objetos materiais, sabe? Enquanto os Yanomami valorizam relações coletivas e espirituais, né? O capitalismo incentiva apego às coisas. Então, acho que isso ajuda a explicar porque existe tanto esgotamento emocional numa sociedade baseada em produtividade e consumo constante. Exato, nossa sociedade, acho que por ter essa noção, né, da mercadoria enquanto algo central das nossas relações, né, e colocar o dinheiro, o capital em si, né, nesse lugar superior, né, que vai moldando inclusive as nossas subjetividades, né, ao longo da nossa vida.
isso implica numa relação concreta, né, de como que a gente vai ver a mercadoria, né? Muitas vezes colocando num lugar muito mais central do que as relações é, da vida que são mais importantes, né? Sim, sim. Eu acho que a gente já deu uma boa olhada para esse viés mesmo de consumismo e de memória. E agora a gente se move para um bloco além. A gente vai falar sobre etnocídio, a gente vai dar um pouquinho de folga para o Davi Copenau e a gente vai falar mais sobre o Pierre, para esse filósofo. A gente vai olhar mais para ele. A pergunta para ele seria, pra gente, né? Seria ver, será que as sociedades indígenas são atrasadas, com aspas, por não terem um rei ou um estado? Ou será que elas são politicamente geniais por usarem a guerra para impedir que qualquer chefe se torne um ditador? E para um contexto também para nossos ouvintes, esse bloco vai abordar a política e a violência. Então, se baseando em Clastres, se baseando no nosso filósofo, ele explica que a guerra nas sociedades primitivas, de que seria essa sociedade que seria os Yanomami, a guerra serve para impedir que o chefe se torne um órgão separado de poder. Seria que a guerra nessas sociedades evitaria para que uma pessoa se tornasse um ditador, né? Mas contrastando com esse conceito do Pierre, o Schopenhauer fala que a guerra, né, do outro lado da moeda, né, dos brancos, é feita de bombas e de veneno, que é feita não só para evitar um ditador que seria ruim para todos, mas para reforçar uma ideologia sobre a outra. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Eu concordo, e tipo assim, eu acho muito também que a guerra ela vai além do bem comunitário, mas é do ego, né? De tipo, ai, eu sou maior do que você, então eu vou fazer isso. Então eu acho que é muito inteligente da parte dos indígenas de não fazerem alguém como seu líder, porque dessa maneira eles podem até mudar de opinião, porque, por exemplo, se tiver um líder que tiver opinião X, porque no momento o povo tinha opinião X, e eles quiserem ter opinião Y, o líder vai continuar tendo a opinião X e a população vai continuar indo na direção X, entende, sabe? Uhum. Eu acho que essa pergunta leva a gente a pensar muito o que a gente trouxe lá na introdução, né, sobre esse debate mesmo do etnocídio, de como ele é construído a partir da construção de valores sobre determinadas culturas, né, determinados povos, modos de viver, a partir de um olhar específico, né, e que é sempre esse olhar eurocêntrico que vai criando essas noções de desenvolvido e não desenvolvido, de atraso, e de, né, e desenvolvimento, né, em si. E acho que pensar, né, esse debate, né, de se as sociedades indígenas, os povos indígenas, né, a forma como esses povos se organizam, né, tá nessa dimensão de atraso ou não, vai muito nessa concepção e também vai muito sobre faz muita gente pensar que nada mais é do que o que a gente vive hoje no Brasil, né, enquanto forma de organização de sociedade, né, nada mais é produto do que é, os colonos tentaram impor sobre o modos de viver que já existiam aqui, né? Então, acho que quando a gente pensa as formas de resistência, inclusive, que os povos indígenas construíram ao longo dos séculos, assim, mas ainda constroem hoje, por exemplo, no que a gente teve recentemente com a tentativa de privatização dos rios do Tapajós, em que os povos indígenas eles conseguiram fazer uma luta muito potente que conseguiu barrar isso, né? Então, vai também nessa concepção dos valores que são construídos a partir do que é necessário também e do que vale, né? Do que
tem valor positivo ou negativo para essas formas de olhar sobre a organização da sociedade, sobre os modos de viver. Nossa, com Sim. certeza, porque eu acho que talvez o mais provocador, assim, é perceber que os povos indígenas, eles não estavam sem Estado, entre aspas, né? Porque eles eram incapazes de criar um. Eu acho que em muitos casos eles simplesmente não queriam viver sob essa lógica, sabe? Então o texto desmonta muito a ideia de que existe apenas um caminho possível para a organização política. Enquanto a gente, né, o Ocidente, associa poder à dominação, essas sociedades parecem associar a liderança à manutenção do equilíbrio coletivo, sabe? Sim. Eu acho que só para reforçar essa linha de raciocínio que a gente está tendo, um, uma coisa que o PR fala na arqueologia da violência é que o etnocídio tem um cunho, o etnocídio, principalmente no Brasil, né, na América Latina, tem um cunho muito positivista, em que, né, só para reforçar, ele diz que os missionários eles são enviados para esses povos, né, para essas civilizações primitivas que eles falam, que é para buscar substituir esse paganismo bárbaro, né? Esse paganismo bárbaro pela fé cristã. E também ele também fala do Estado Nacional, que o Estado utiliza de um discurso leigo e humanista para tornar o indígena em cidadão. O que seria muito irônico, né? Porque eles, obviamente, estão antes da gente e que seria esse substituir o paganismo bárbaro pela fé cristã. É também irônico pensar como essa fé cristã está sendo usada para essa ideologia da abundância, né? Quando a gente para para pensar antes da ditadura militar, as igrejas poderiam ter uma abordagem do que seria o evangelho um pouco revolucionista, do que seria estamos aqui, estamos juntos e vamos lutar para que todos tenham direitos iguais, né? O que seria um pouco, né, polêmico para aquela época. Mas aí depois da ditadura, as igrejas abordaram agora o evangelho como uma coisa para se ter abundância, para ter um objeto a se explorar a, a riqueza, né? O que seria bom individualmente, o que seria só benéfico individualmente para uma pessoa. Então é irônico pensar como esses conceitos são líquidos e que são irônicos quando bate de frente com a sociedade Yanomami. Então, agora nos movendo para o nosso penúltimo bloco, né? Agora a gente vai trazer o Copenau e agora a gente vai trazer nossos dois autores à tona e alguns temas atuais que também ficaram à voga e fizeram muito barulho. E a gente vai fazer essa conexão. A pergunta para o nosso terceiro bloco, é a seguinte: se o metal é o esqueleto que sustenta a Terra e os xamãs são os únicos que sabem segurar o teto do mundo, o que vai acontecer com o seu futuro quando o ouro canibal e a fumaça das fábricas apodrecerem as raízes do céu? Eu acho que a gente entra num debate que eu acho que é o clímax do nosso debate. É, é tanto do cunho ecológico e espiritual do que a gente fala de Yanomami. A mineração libera, segundo o Schopenhauer, o que seria o Chaiwara, o que seria o que o ouro libera quando ele é extraído da terra. Pra gente fazer uma conexão com o bloco anterior, o Schopenhauer nos explica que esse ouro foi colocado pela entidade que eles
né, tem intimidade. Essa entidade se chama Omama. E quando essa entidade criou o mundo, ela usou o ouro. Eu acho que ele usa o ouro como mais como um exemplo muito bom, né? Mas ele fala da mineração. Esse Omama coloca esses minérios na terra, no fundo da terra, para sustentar o céu. E a consequência dessa extração desses minérios seria a Shawara, que seria essa fumaça que espalha epidemia, que espalha veneno, o que faz muito sentido quando a gente pensa no que seria o dia a dia para essa civilização quando os brancos chegam e espalham as doenças dele, que seria sarampo, gripe, malária. Então, pensando em mineração e metal, a gente vai fazer a conexão com um tema que está muito em voga ultimamente, que seria as terras raras do Brasil. Que quando o nosso país tem a segunda reserva maior dessa terra rara, que seria minérios raros que não se encontram por aí, né? A China está em primeiro lugar, o Brasil está em segundo. E a gente vai fazer essa conexão com esse tema de terras raras com o que o Copenau explica pra gente do que seria o sustentar o céu, né? Vamos lá. Eu acho que essa reflexão, né, sobre o amanhã, essa pergunta traz, né, sobre o que vai ser do amanhã nesse contexto de forma de organização que a gente vive, e aí fazendo um link também com o que até a Lia trouxe no último bloco, né, também sobre o debate de Estado e tal, né, eu acho que o capitalismo, ele acaba naturalizando um pouco o capitalismo, né, essa forma de organização social, como a única possível, né? Então, ter um Estado é a única forma da gente se organizar politicamente. Trabalhar, né, de segunda a sexta é a única forma da gente apresentar produtividade, né? Enfim, isso vai se moldando na nossa subjetividade, né? E também vai se moldando que o capitalismo em si é a única forma da gente viver em sociedade, né? Com os contratos sociais, né, estabelecidos. Só que o capitalismo, ele ao mesmo tempo, né, em que ele se apresenta como essa forma de organização única possível e viável, né, é, a histórica, né, como se sempre tivesse sido assim, não tivesse sido um produto, né, é uma forma de organização completamente destrutiva da vida, né, e que vem aí há muito tempo acelerando um processo de destruição do planeta, né, que a gente vê materialmente hoje com o avanço cada vez mais rápido de um colapso climático e ambiental do nosso planeta, né. E aí pensar sobre isso que essa pergunta traz, né, do que vai ser desse futuro, né? Acho que traz a gente para um debate do que a gente, enquanto sujeitos ativos da sociedade, vamos querer fazer desse futuro possível, né? Então, não existe futuro, por exemplo, se a gente, enquanto sociedade, não estiver organizada politicamente para tentar pensar outras formas de viver, sabe? Para tentar pensar transformação da forma de sociedade, de organização que a gente vive hoje, né? Porque, objetivamente, inclusive, quando a gente pensa isso dessa cosmologia trazida pelos pensamentos indígenas, né, sobre o sustentar o céu, né, traz a gente também para pensar quem são os sujeitos hoje e que historicamente, né, vem sustentando o céu para que ele não desabe, né? Enfim, e é uma maioria da população que hoje está nos postos de trabalho mais precarizados, que hoje tem que está estabelecido em determinados territórios específicos, que hoje tem gênero e cor específica também, né? E que vão ser essas pessoas também capazes e possíveis de ativamente pensar essas formas de saída, né? Para que a gente não veja o aceleramento do que o agronegócio, do que a mineração, do que o extrativismo vem produzido para nossa terra, né? Nossa, com certeza, Gabi. Tipo assim, eu acho impressionante como esse texto, ele conversa diretamente com a nossa geração. A gente cresceu ouvindo falar de crise climática, aquecimento global, assim, essas coisas, destruição ambiental, né?
Então, eu acho que essa profecia da queda do céu faz parecer menos simbólica e mais concreta, né? Com essas enchentes, queimadas desse calor absurdo e tudo. Então, a sensação é que o Kompenawa, ele estava alertando sobre um futuro que já começou, sabe? E é Uhum. interessante isso. A ideia essa ideia de crescimento infinito parece absurda quando ela é aplicada a um planeta claramente limitado, sabe? Tem alguns autores, assim, que partem de, inclusive, é, tradições literárias e de análise, assim, né, dentro do marxismo e tal, que falam que hoje a gente precisa, enquanto sociedade, para a gente ter um amanhã, para a gente ter um planeta possível a partir do que, inclusive, o capitalismo já produziu de devastação que é irreversível à nossa sociedade, a gente precisa pensar num processo de decrescimento de indústria, né? Então, enfim, quando a gente, por exemplo, inclusive hoje a juventude tem tido um papel importante, né? De, por exemplo, agitar o debate da tarifa zero. Falar de tarifa zero é falar de decrescimento de uma indústria mobilística que hoje tem um papel muito importante no processo de avanço da crise climática também, né? Porque ao passo que a gente tem transportes ruins, transportes caros e um acesso limitado da cidade por conta disso, as pessoas investem em carros, né? E o capitalismo, ele, inclusive, nessa lógica de fetichismo de mercadoria, vai produzindo esse desejo, né, pela compra e etc., que a gente vai investindo nisso. Mas se a gente, por exemplo, tivesse acesso digno ao transporte gratuito, a gente poderia estar reduzindo a quantidade de carros nas ruas e a gente poderia estar reduzindo também a quantidade de CO2 produzido e, consequentemente, fazendo um processo de decrescimento de uma indústria importante que hoje causa um impacto ambiental muito grande. Então, enfim, existem vários processos hoje para que a gente efetivamente consiga pensar um amanhã que seja possível para a gente viver, porque não existe planeta B, né? Por mais que alguns milionários tentem fazer a gente acreditar que é possível, a gente precisa pensar um processo de decrescimento concreto das indústrias para a gente é, é, conseguir reduzir um pouco esse impacto, né? É, Sim, e eu sim. acho que pro decrescimento, né, do mercado é indiscutível o fim do capitalismo, né? E o fim dos bilionários também, o que parece uma realidade distante, mas indiscutível para a gente continuar vivendo. Sim. E eu acho que só pra a gente voltar, voltar umas casas atrás, né? Quando a gente fala do que seria a profecia do céu cair, né? Do que seria a ameaça à estabilidade dos cosmos, a gente. É importante ressaltar que, segundo Schopenhauer, o céu já caiu uma vez. O céu já caiu uma vez e faz muito tempo do que seria esse tempo de calamidade. No início ele fala que o céu seria uma coisa frágil e nova e a floresta retornava facilmente ao caos. Então esse primeiro céu acabou desabando sobre os ancestrais da época. Agora, quando a gente olha para a pergunta, tem um termo que o Schopenhauer aborda no livro A Queda do Céu, que seria o ouro canibal. O ouro canibal seria. Ele faz esse jogo de palavras, né? Porque, né, pensando literalmente, não seria tão isso. Mas seria esse ouro, esse minério, essa coisa rara e, e, e valiosa que os brancos fazem de tudo até matar uns aos outros para conseguir. Quando a gente pensa em ouro canibal, depois da explicação do Copenau, faz totalmente sentido do ouro e o canibal. Porque ele fala que ele descreve que essa poeira brilhante na lama, quando ele vai falar do ouro, ela é brilhante e ela atiça a curiosidade dos brancos,
pelo qual os brancos são capazes de matar uns aos outros para conseguir esse minério e essa raridade. Para a gente sair um pouco do que o livro fala, dessa coisa literária, no filme de Avatar 3, no filme de Avatar 3 ou no 2? No 3. No 3, o protagonista lá, que eu já não me lembro o nome, ele não luta com as armas convencionais do povo, aonde ele está, que seria os Na'vi. Ele não luta com essas armas desse povo, ele luta com armas de ferro, né? Com o que seria metralhadoras, ou rifles, ou pistolas. Ele trabalha com ferro, com essa coisa da ferraria. E tem uma fala em que um dos filhos do protagonista quase tenta. Eu vou pesar muito o clima agora, né? Quase tenta suicídio. E quando ele tenta isso, ele desiste. Eu pesei, né? Pesei. Então, mas faz muito sentido, vê. Ele pega no metal e tenta com esse metal o que seria a arma do pai dele. Ele tenta se matar, mas não, infelizmente, né? Não faz isso. Umas amigas dele chega pra onde ele tava e explica do que ele tá sentindo, né? E ela fala: esse metal tem veneno. E esse veneno vai diretamente para a cabeça, deixando as pessoas perturbadas e tristes. Essa fala explica muito sobre o que a gente vê da crueldade humana que seria capaz de fazer qualquer coisa para conseguir esse recurso. Nossa, José, eu adorei que você trouxe o Avatar, porque eu pensei nisso. Eu acho que, com certeza, o Ouro Carimbau do Copenau lembra muito o. Eu acho que é o Nobitanium, alguma coisa assim, né, do Avatar. E nesses dois casos existe uma obsessão imensa por recursos minerais que justifica essa destruição ambiental e violência contra os povos nativos, né? A mineração, ela aparece no filme e no texto como esse símbolo, assim, de ganância, né, do homem. E para a gente pensar agora sobre o que seria essa organização social tão diferente da nossa, né, do que a gente vive hoje, é, alguns não seriam militantes, né, mas só que pessoas que estudam muito essas organizações sociais, que seria o capitalismo, o socialismo e comunismo, tem um. Ai, eu esqueci o nome dele real, mas só que o nome que ele usa, né, pra participar das coisas seria o Chavoso da USP. Alguém sabe quem ele é? Conheço. Conhece? Aff. Então, Ele é babado. ele é meio que um ativista né? Enfim, ele fala que ele não se baseia como outras pessoas outros colegas de estudo que ele conversa. Ele não se baseia do que seria o comunismo ou o socialismo na União Soviética. Ele, na verdade, se baseia o pensamento do direitos iguais e sem trabalho e tudo mais nessa sociedade que a gente está falando agora, que a gente está debatendo agora, nessa sociedade do Copenhague, nessa sociedade Yanomami, onde essa lógica de consumo não existe, onde essa lógica de exploração, do homem explorar o homem, não existe. Então é muito legal como esse livro está presente muito no que a gente discute da organização social, da organização laboral, da organização até de partilha da humanidade. Eu Como gosto muito estamos? do Chavoso da USP, assim. Ele, enfim, ele é um militante, né, lá de São Paulo e tal, né? Ele teve um papel, Uhum. inclusive, importante no debate da criminalização, contra a criminalização do funk no estado de São Paulo, né? Tentativa Ai, que fizeram, né? Sim. É, enfim, e acho que isso que ele traz, né, sobre... ele é um marxista, né, também, né? Mas parte de uma tradição específica também, né? E acho que isso que ele traz sobre
a União Soviética é muito importante, assim, né? Porque é, a União Soviética foi uma, uma forma específica de vivenciar um processo revolucionário, né? E que, inclusive, teve muitos anos, assim, né? Com muitas lideranças diferentes, né? E aí, quando a gente pensa algumas dessas lideranças que tiveram na União Soviética, né? Expressaram uma forma de organização, inclusive, muito contrária, que eu acho que é, inclusive, o que o Chavoso tenta criticar, né? Que é muito contrária a essa percepção, inclusive, de decrescimento de indústria, né? Numa lógica de que é, é, de reducionista, né? De que, inclusive, para a gente conseguir pensar esse amanhã, a gente precisa superar as relações capitalistas só no nosso país. E isso é uma mentira, assim. Se a gente não tiver uma percepção de superação do capitalismo, né, a nível global, a gente não vai efetivamente conseguir barrar esses processos de avanço de crise climática, né? E algumas lideranças, né, que tiveram na União Soviética, né, tipo, tinha uma lógica muito reducionista, né, sobre o papel da luta internacional e também do que a gente precisa pensar de processos de decrescimento de indústria também, né? E isso acabou criando noções muito parecidas ao capitalismo, né? É, em algum nível cultural, assim, também, né? Então, acho que pensar como que a experiência da União Soviética, né, somada ao que a gente tem de outras formas de cosmologias, de visão de vida e de organização de sociedade, para além também do que a gente tem de referência do que foram as possibilidades de processos revolucionários socialistas, comunistas do século XX, assim, são muito importantes para a gente pensar o que a gente quer de Brasil, por exemplo, né? Porque a gente definitivamente vai precisar, para a gente pensar processos de transformação, beber do que foi essas experiências do século passado, né, revolucionárias. Mas a gente tem formas de organização de povos em África, de povos indígenas, de diversos territórios é, é, né, do globo terrestre que mostram também outros caminhos e que são historicamente invisibilizados, né? Sim, e caminhos que prova que viver em harmonia, harmonia que eu digo que a, as árvores e os rios são como irmãos, né? Viver em harmonia com a natureza é possível, né? Cara, que reflexão boa, Gabi. Vê, agora a gente se move para o nosso último bloco, que seria a nossa conclusão sobre o nosso debate, que a gente a gente vai dar uma pergunta e eu creio que essa pergunta vai ficar na cabeça do ouvinte por algumas semanas. Vê, a pergunta é a seguinte: de que adianta sermos a geração mais conectada da história se a água que bebemos está morrendo com o mercúrio e se perdemos a capacidade de sonhar com os espíritos da floresta? Agora, o contexto, nosso último contexto para os ouvintes, que é a gente se conecta agora com a crise climática atual. A gente agora vai pensar sobre a ecologia indígena e sobre o meio ambiente, mas também sobre a união indissociável entre humanos, animais e espíritos. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer começar? Eu acho que sobre bebermos, sobre sermos a geração mais conectada, que bebe de uma água que está contaminada e não sei o que lá que você falou, vai muito porque por a gente estar conectado, a gente está ao mesmo tempo exposto aos benefícios, mas igualmente exposto aos malefícios, que são a desinformação, a gente se associar em ideias que não tem nada a ver com a nossa realidade, e isso acaba também no emborrecimento geral da população, sabe? Então é necessário muito que a gente se proteja e filtre o que a gente vai querer absorver. Eu acho que isso sobre a gente ser uma geração
né, conectada, eu acho que é um debate que é muito interessante, assim, né? Porque a gente, ao mesmo tempo em que tem um sentimento de conexão pelo avanço, né, da tecnologia e tudo mais, e da comunicação, e que isso materialmente proporcionou pra gente no sentido de acompanhar coisas que estão acontecendo do outro lado do planeta, numa velocidade quase ao vivo, assim. Mas, ao mesmo tempo, essa conexão ela tem muitas limitações, né? Quando a gente pensa o que a gente vive hoje. Aí eu vou ser aquelas amigas que pesam o clima também. Mas, tipo assim, a gente. Toxicity. Não, a gente, tipo, vê diversos processos de genocídio em curso no planeta, assim, diversas guerras acontecendo e eclodindo em diversos territórios, assim, né? Quando a gente pensa Palestina, quando a gente pensa né, o que está acontecendo em Gaza, quando a gente vê as favelas do Rio de Janeiro que o governo do estado promove de genocídios também, enfim, propriamente quando vamos falar sobre os processos de dos povos indígenas que eles sofrem, né, também com os ataques nos seus territórios, né, e com o garimpo, assim, tipo, o que que a gente, enquanto juventude, tem conseguido organizar para responder a esses processos que estão acontecendo e que dizem sobre todas nós, assim, né, e que exigem respostas coletivas de todas nós, assim, também, né. E aí, para não só pesar o clima, tem um historiador que é um autor do Rio de Janeiro, que eu gosto muito, que é Luiz Antônio Simas, que ele fala sobre a necessidade de, de construir de construir, de combater o desencanto. E ele fala que o desencanto é essa tentativa de nos mortificar em vida, né? A partir do que a gente vivencia com a vivência dessas guerras, com a vivência de todos esses processos, assim, né? E produzir o encanto, né? Combater o desencanto a partir da produção do encanto, é um pouco isso de buscar os caminhos que vão fazer a juventude voltar a sonhar, sabe? Fazer a gente, e não só a juventude, né? Mas fazer as pessoas pensarem que é possível um amanhã que é melhor, assim, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse autor, inclusive, ele consegue falar sobre isso a partir do que a gente, enquanto sociedade, enquanto coletividade, conseguiu produzir, assim, de mecanismos de resistência às tentativas de mortificação da nossa vida, né? E aí ele fala muito sobre os processos de festa que a gente, enquanto população, constrói, né? Tipo, e usa especificamente o carnaval, que acho que quando a gente pensa cultura brasileira, uma das maiores manifestações do povo e coletivas, assim, que a gente consegue subverter por algum período de tempo, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Por algum período de tempo, a lógica da forma de organização que a gente vive. E subverte isso a partir da festa, né? E aí ele cita vários processos de festas culturais, assim, e de formas de organização que vão construindo, que ele fala sobre essa forma mesmo de aquilombamento e do povo, né? E de construção do que ele trata também como terreiros, mas não no sentido exclusivo religioso, mas enquanto territórios de produção desse encantamento em vida, assim, sabe? A partir da coletividade, que o capitalismo acaba tentando mortificar o tempo inteiro pra gente. Sim, eu também penso mesmo. É uma violência invisível, né? Tipo, mostra como a sociedade ela tá transformando a natureza em mercadoria, né? Sem considerar as consequências que pode acontecer. Tem uma parte da pergunta que chamou muito a minha atenção, que é quando fala sobre perder a capacidade de sonhar com os espíritos da floresta. Porque eu lembro que quando eu assisti o filme, né, A Última Floresta, eu entendi, né, nisso como uma perda de sensibilidade, sabe, da imaginação e dessa conexão assim espiritual com o mundo.
Então, mostra que essa sociedade moderna ela tá tão focada na produtividade e no consumo que a gente, assim, na maioria das vezes a gente perde completamente a capacidade de enxergar a natureza como algo vivo, entende? Que a gente precisa, né, da natureza. Com esse nosso debate agora, da nossa conclusão, a gente debate, na verdade, o porquê a gente lê Schopenhauer aos 20 anos, né? Eu acho que é isso que se coloca quando a gente pensa na nossa sociedade com a sociedade Yanomami. Então, fica a nossa reflexão, fica nossas perguntas para os nossos ouvintes. E agora a gente passa por agradecimento, porque a gente já chegou ao final. A gente já falou sobre o ouro canibal, a gente já falou sobre etnocídio, a sociedade contra o Estado, a gente falou da paixão pela mercadoria, a pele de papel, todas essas coisas. Muito conteúdo para nossos ouvintes estudar, como se fosse o nosso podcast um ponto de partida para cada ouvinte que ouvir todos esses conceitos. A partir daí, produzir uma crítica também, juntamente com Schopenhauer, sobre as nossas relações, tanto interpessoais com a gente, com a natureza. Então a gente agradece, obrigado muito por ouvir a gente até aqui. E eu sou José Gabriel, agradeço muito por você ouvir Antrocast e passo a palavra para meus colegas. Obrigada, gente. Eu sou a Lia Andrade, né? Tô estudando jornalismo e obrigada, né, pelo debate aí proposto. Foi legal falar sobre a queda do céu. Muito obrigado, gente, a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou aqui para a gente estar debatendo. Eu sou a Gabi Moreira e curso de jornalismo também. Muito obrigada, gente, por ter ouvido e participado desse debate. Eu sou Priscila Tabira e curso jornalismo. Muito obrigado, ouvinte, muito obrigado você e continue ligado ao Antrocast. Obrigado.